Glória a Deus, boa noite, graça e paz para todos que nos ouvem diretamente da Web Rádio ACC. Este é mais um Protesto Protestante, nessa segunda-feira maravilhosa. Eu espero que você esteja bem com a sua família, eu espero que você esteja na paz do nosso Senhor Jesus, eu espero que as mãos do Senhor estejam alcançando a sua vida todos os dias. E hoje o Protesto Protestante, que tem cada segunda-feira um tema diferente. Hoje nós temos aqui um convidado, Gabriel, está do meu lado aqui direito o Gabriel, né? Ele que é ministro de louvor, ele que é pastor também. O nosso comentarista aqui, que é o Diácono Rogério, que também está sempre nos ajudando aqui nos comentários, nos debates. E este é o Protesto Protestante, que é conectando o mundo sobrenatural ao mundo real. Deus abençoe sua vida mais uma vez. Eu te peço que você faça aquelas 3 ações abençoadoras, que é curtir, né, comentar e compartilhar bastante, mas bastante mesmo essa live. É uma live que vai trazer para você, assim, à luz das Sagradas Escrituras, o que é o ministério de louvor. Será que existe ministério de louvor? Como que nós devemos? Em algumas igrejas tem de uma certa maneira, de uma certa forma. Tem umas igrejas que gostam mais do rock and roll. Tem igrejas como a Congregação Cristã, que é uma música mais sacra, é um órgão. Tem igrejas que talvez nem tenham. Tem igrejas que são só os hinos da harpa. Tem igrejas que tem o hino da harpa, mas também tem os hinos atuais. Tem aqueles irmãos que gostam só do hino da harpa e tem aqueles irmãos que não gostam do hino da harpa, mas gostam dos louvores atuais. Enfim, não dá para nós agradar a todos, né? Algumas igrejas tentam, mas infelizmente eu, como pastor, sei disso, nós não conseguimos agradar a todos. Mas quando eu falo de agradar a todos, nós vamos até entrar nesse tema aqui, ó, sobre louvor. Será que louvor é para agradar a gente? Eu vou passar a oportunidade para o Diácono Rogério fazer mais vezes também a apresentação aí sobre o tema e apresentar também, ele que conhece mais, o Gabriel. Boa noite a todos, paz, Senhor Jesus, que Deus possa te abençoar, nos abençoar nesse dia, né? Nessa semana abençoada. Hoje temos um tema importante, um tema legal, um tema bonito, que abrange a todos nós, né? O louvor é algo que permanece para sempre, é algo que Deus almeja, é algo que Deus determinou, não só hoje, mas para sempre. Temos base bíblica demais, de Gênesis a Apocalipse, que fala referente ao louvor, que é algo que até os anjos vive dia e noite adorando a Deus aí, né? Hoje nós temos nosso convidado aí, Gabriel Mendes, pastor de jovens, né, Gabriel? Ministro de louvor, né? É um homem que está interagido aí na área de louvor. E ele vai se apresentar agora, é o momento dele aí. Boa noite, graça e paz a todos. Como eles já disseram, sou o Gabriel Mendes, sou ministro de louvor através dos instrumentos, sou pastor de juventude ali na Alcançar, sou ministro ali, contrabaixista do Ministério de Louvor lá da nossa igreja, né? O Alcançar Music. E hoje estamos aqui para desenrolar um pouquinho deste tema, que é sobre Ministério de Louvor, que é sobre louvor. Então vamos lá, né? Dar seguimento aí e vamos seguindo aí com vocês. Tamo junto. Então, pessoal, nós vamos começar aqui. Eu gostaria, né, de ler um texto sagrado que se encontra em 1 Samuel, no capítulo de número 16, deixa eu ver se é esse mesmo, 1 Samuel 16, eu vou ler o versículo de número 14 e também o versículo de número 23. Em 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo 14, diz assim: o Espírito do Senhor se retirou de Saul e o assombrava um espírito mau da parte do Senhor. O versículo de número 23 diz assim: e sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. Então o louvor é algo sobrenatural. O louvor, ele é algo fundamental para as igrejas. Qualquer igreja que nós entramos hoje, você ali praticamente, as liturgias praticamente seguem quase as mesmas em algumas igrejas, não em todas, mas geralmente lê-se uma palavra, já parte para o louvor e depois já vai para a palavra de Deus, e algumas terminam ainda com o louvor. Então o louvor, ele sempre fez parte
da vida de Israel, do povo de Israel, e faz parte dos protestantes, faz parte da igreja evangélica no Brasil, faz parte da igreja no mundo inteiro, em qualquer lugar que você vai, em qualquer religião que você vai, a música está presente. Gabriel, falando sobre louvor, o que é esse negócio de ministrar louvor? Porque algumas pessoas têm esses questionamentos. O que é ministrar louvor? Para que serve o louvor dentro da igreja? Então, vamos lá. É uma área bem conturbada, é o ministério de louvor, ou o que é o louvor dentro da igreja. A ministração do louvor não é nada mais que a gente organizar palavras ou uma oração em forma de canção ao Senhor. Para que serve o louvor durante a liturgia do culto? Muitos acham que o louvor é para envolver a igreja, que é para fazer com que a igreja se sinta à vontade para as outras partes que vão decorrer no culto. Mas, ao meu entendimento, eu acho que, ao meu entendimento, o meu conhecimento, o louvor é algo que nós, como seres humanos, entregamos ao Senhor como forma de gratidão, como forma de adoração àquele que criou todas as coisas. Então, quando estamos tocando, cantando e ministrando o louvor, uma adoração no culto, não é nada mais, nada menos que demonstrando ao Senhor o quanto somos gratos a Ele. Então, Diácono Rogério, alguém já fez... A gente sabe que o louvor, o louvor sofre mutações, né? O louvor, ele está sendo, dia após dia, parece cada vez mais um pouco banalizado entre as pessoas. Aqueles que defendem a tese, eu, por exemplo, defendo a tese que o louvor, ele não é horizontal. O louvor, ele tem que ser vertical, direto para Deus. E de Deus, ali, Deus recebe o louvor e derrama a graça sobre o homem. Então o louvor, na minha opinião, ele não é horizontal. Mas existem pessoas, quando eu falo horizontal, estou dizendo que existem pessoas que acham que o louvor é para a igreja. Ah, eu não gostei daquela igreja porque eles não tocam bem, o louvor não me agrada. Qual a sua visão sobre isso? Então, a questão de louvor, né? Não quero aqui pegar pesado, mas pegando um pouquinho pesado, biblicamente, já na convivência que a gente tinha de alguns anos, 18 anos aí, já passei por algumas igrejas, já visitei muitas igrejas. A questão do louvor, questão da forma que você falou, horizontal aí, as pessoas hoje no meio da igreja, eles vivem louvor horizontal. Hoje as pessoas criam louvor, fazem louvor, se é que alguns podem até chamar de louvor, eu chamar de canções. Louvor a gente vai encontrar muito parecido lá como o rei Davi fazia lá. Proclamava e falava somente do nome e exaltava o nome de Deus. A partir de quando você tira a essência de Deus, do Espírito Santo, de Jesus, e não cita mais o nome, não agradece mais o nome de Deus, se torna uma canção. Aí se torna aquela forma horizontal e não vertical. Hoje as igrejas, a maioria, elas estão na forma horizontal. Elas perderam a essência da adoração. Hoje buscam mais a plateia, né, do que a Cristo. Eu ouvi uma vez uma pessoa falar assim, eu preciso de gravar um CD, preciso de chegar em tal nível, porque é o que Deus tem para mim. E muitas das vezes as pessoas não têm mais essa índole, essa percepção, esse conhecimento de que é para adorar a Deus. Hoje as pessoas precisam de lugar e status para aproximar de Deus. Então hoje assim, eu vejo muito em texto que a gente vai falar daqui a pouco, que como que direciona um louvor, que direciona a forma de adoração a Deus. Porque hoje nós precisamos de muitas coisas. Hoje a gente precisa na igreja de uma estrutura mega poderosa para você atrair um louvor. Eu acho que assim, é válido ter uma estrutura abençoada na igreja, porque é gostoso tocar. Mas a gente não pode colocar isso como primeiro, porque o primeiro vem dentro do coração. Primeiro, aquilo que Davi fala, né? Exaltava a Deus de todas as formas, daquilo que ele vivia e presenciava da grandeza de Deus. Gabriel, tem uma frase aqui que eu gostaria de compartilhar com você aí, e principalmente com o Gabriel aqui. Eu achei muito interessante essa frase. É de um pastor renomado, ou talvez não é desse pastor renomado, talvez alguém fez a frase para dar mais credibilidade e colocou a foto do pastor lá. Então eu não vou falar
quem é o pastor, não. Mas eu achei muito interessante. A ideia é interessante. É sobre o crente bipolar. Um dia canta, abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. No outro dia canta, restitui, eu quero de volta o que é meu. Como que funciona essas letras das canções? Um dia a gente canta uma coisa, outro dia canta outra. Porque, vez ou outra, a gente entra em choque. Por exemplo, a gente prega que nós devemos amar a Deus. Amor é um sentimento lógico, um sentimento que traz razão, que traz motivo, que ressoa no coração de cada um. Por exemplo, aí tem muitas canções que falam assim que nós devemos ser apaixonados. Aí você já entra em contradição. Ou você ama ou você apaixona. Porque paixão é loucura. Como é que a gente fica no meio disso tudo? Então, é uma questão bem complicada, né? Porque, por exemplo, restitui, eu quero de volta o que é meu. O que é seu? O que o ser humano quer de volta depois que ele se entregou para Cristo? Entendeu? Você quer de volta aquilo que você tinha antes de você entregar sua vida e se render a Cristo? Verdade. Porque não faz sentido. É uma canção, não é uma adoração. Diga-se passagem, é uma canção até bonita. Sim, né? ela É bonita. Mas, né, a gente precisa restituir o quê, né? vai restituir Talvez as drogas, o vício, aquilo que você deixou para trás, prostituição, aos pés de Cristo, né? Porque não faz sentido. Você canta, você que falou aí, abro mão dos meus sonhos abro mão da minha vida por ti. Aí por todo ti. dia você tá cantando restitui. Restitui. Você quer que Jesus restitui seus sonhos, a vida que você entregou para ele? Não faz sentido. Eu vou entregar a foto da imagem, que eu não sei se é o pastor. Talvez alguém fez a frase e colocou lá. Mas é o pastor Hernandes Lopes, não, o Augusto Nicodemos. Sim. É o pastor que eu vi essa frase no perfil dele lá, talvez seja um perfil fake dele, mas uma pessoa postou e eu gostei. Pessoal, tá aqui conosco aqui, o Aline Suelen, o Wellington Horta, né? Que já fez o programa aqui conosco, participou conosco aqui durante muito tempo. Deus abençoe o Wellington Horta. Vai estar voltando aqui outra hora para debater uns assuntos conosco, nos ajudou durante muito tempo. A Aline Sueli, ela está dizendo boa noite. Né? A maioria daqui está dizendo boa noite, boa noite, boa Elaine noite. Jacques. Esse Gabriel Arlene aqui, é ele, é isso? Arlene. Esposa do Gabriel. A Eliane Dias, que é a pastora do Evangelho Quadrangular. Isso aí, Eliane Dias, você também pode falar do louvor aí. Pode dar-nos aí, fazer alguma pergunta, né? Tem muitas O aqui Fabiano Locha tá aí, dando boa noite para todos. Boa noite para você, Fabiano. A Elaine Jacques está dando a paz, já tem algumas perguntas aí. O Fabiano também, nós vamos ler agora. O Jones Silva também colocou uma aí. A Elaine Jacques reitera novamente. Nós vamos ler. O Jones Silva reitera algumas coisas aqui. Nós vamos começar a ler. Você quer ler a partir da Elaine Jacques aí? Sim, essa aqui eu quero. A ideia de que a essência do louvor, não é isso? Lê aí. A ideia de que a essência do louvor passa pelo grupo para passar para a igreja. O que vocês acham disso? Quer dizer que, como é que funciona esse negócio de ir pro altar primeiro para depois ir para o pessoal lá embaixo? Como é que funciona isso aí? Pode falar, o que você acha? Vamos lá, eu como Elaine, boa noite, Deus abençoe sua vida pela pergunta, uma ótima pergunta. Eu acho, como ministro de música, como pastor, como cristão, que a adoração nossa tem que começar dentro do nosso lar. Muitas das vezes o pessoal sai de casa para ir para o culto esperando o que vai acontecer lá, sendo que a adoração começa na hora que a gente acorda todo dia de manhã. Então, não é o que o ministério de louvor, não é o que o ministro de adoração vai estar fazendo lá na frente que vai fazer com que a igreja se envolva ou sinta a presença de Deus. É aquilo que ela viveu o dia inteiro na sua casa, entendeu? Você já tem que acordar adorando ao Senhor. Deixa eu completar o que ela falou. Agora eu quero completar. Eu queria que vocês dois agora... É uma pergunta que eu quero, assim, a máxima de sinceridade. Uma pergunta de 2 etapas. Que a igreja precisa de uma equipe de louvor mesmo para adorar a Deus? Precisa ou não precisa? Não precisa. Eu creio que não precisa, né? A gente cria-se liturgias. As liturgias são boas, irmão? Serve. A liturgia é boa. A liturgia, ela só passa a ser má. Quando eu falo liturgia, eu falo forma de organizar o culto. Ela só passa a ser má, ser ruim, quando ela prega que tem que fazer aquilo, senão a glória de Deus não desce. Então, a liturgia é boa. É bom ter os músicos? É bom.
tem que ter um grupo de louvor? Eu creio que o ter que ter, nós vamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Deus levantava homens para fazer certos tipos de ações dentro da igreja. Por exemplo, nem todo mundo sabe tocar um violão, nem todo mundo sabe tocar uma bateria, nem todo mundo sabe tocar um teclado, e nem todo mundo nasceu, assim, todo mundo nasceu para cantar, mas nem todo mundo nasceu com aquela voz de sabiá, ou voz de canário, né? Então, eu penso que tem que, se tiver um grupo, bacana, se tiver um grupo, maravilhoso. Mas se não tiver, agora voltando ao assunto lá, sobre a questão do louvor, eu penso o seguinte, sobre a falar que se precisa ter, dá uma impressão que se o louvor tem que passar por nós, para depois ir para a igreja, dá-se a impressão que nós costurou o véu de novo. O véu não está rasgado, porque precisa agora de uma pessoa intermediar esse relacionamento entre Deus e o homem, não é isso, Gabriel? Exato, porque quando o véu foi rasgado ali, foi dado livre acesso a todos aqueles que criam, ou que creem em Cristo, ou que creem em Deus, para se chegar a Ele, para adorar Ele, para conversar com Ele. Você não precisa de um intermediário para falar com Deus mais. Você mesmo, você própria pode adorar o Senhor, sem ter que alguém intermediar isso para você. O Jones, parece que o Jones Jones, eu vou fazer Jones, eu vou tentar fazer essa pergunta aqui. Primeiro eu vou passar pro pastor Leandro aí, depois ele manda pro Gabriel essa peteca aí. O Jones diz assim, ó: fomos criados para adorar. Amém. Louvar a Deus, um louvor íntimo, né? Louvor, música, ministração, ferramenta, meio de promoção do evangelho. Existe um contexto, existe também a distorção, é muito comércio em cima de louvor. E aí, pastor Gabriel? Fomos criados para adorar, louvar a Deus no íntimo, né? E ele está dizendo que existe também a distorção e muito comércio em cima Deixa do eu louvor. complementar aí antes de vocês responderem, que já faz a pergunta dele, dá para entender melhor. Tanto o ministério de musical, como administração de instituição religiosa. É contraste. Só a escritura para fundamentar e direcionar. E agora? Mas isso é verdade. A gente crê, eu creio, por exemplo, que tem que ter, não é que ter o ter que ter. Porque quando a igreja for perseguida, você vai ter um grupo de louvor cantando numa caverna, a igreja já está perseguida, né? Nós já estamos sofrendo perseguições. Mas em países, por exemplo, que se é perseguido, você não tem ali um culto, você vai cantar no gogó. Quantas vezes eu e o diácono Rogério íamos para a igreja, lá não tinha instrumento, a gente fazia tudo sem um microfone, tudo na base da palma, né? Eu creio que se pode ter, fundamentado nas escrituras sagradas, amém, vamos fazer porque Deus é um Deus organizado. Na medida da forma com que podemos, vamos ter um grupo de louvor. Agora ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, Gabriel, quando ele fala assim, ó, há muito, e aí nós entramos num debate que é complicado, há muito comércio em cima disso. Certo. É bem complicado mesmo, né? Porque parece que por exemplo, você vê os grandes cantores hoje, um tempo atrás tinha uma lista, né, circulando na internet, dos 10 ou 15 cantores mais renomados gospel do Brasil. E se entrava nas mansões, era um negócio assim, de louco. Surreal. É um negócio de louco. Você convidar um cantor para ele tocar 5 canções, passar 30 minutos ali na sua igreja e ele cobrar, tô falando porque eu já vi isso, não foi algo que eu ouvi, eu presenciei, cobrar 15 mil reais 5 canções. por 5 canções, né? Então, assim, é um comércio que, infelizmente, talvez você que está aí nos ouvindo aí, talvez na sua igreja tem bons cantores, tem bons instrumentistas, tem boas pessoas que fazem canções maravilhosas, mas você, em vez de, às vezes, abençoar aquele cantor, você prefere trazer um de fora para pagar 15, 30 mil para ele, e aí ficou complicado, talvez por canções iguais essa, restitui, eu quero de volta o que é meu. Vamos lá, eu vou continuar nessa daí. Não sou totalmente contra a pergunta dele, ele tem o direito de expor o que ele pensa, certo? Eu como músico cristão, toco na igreja. Sim, realmente tem pessoas que cobram um absurdo. Eu acho, não, vamos dizer um absurdo, mas a gente também tem que entender o lado daquela produção que está sendo ali. Porque
Aí É um trabalho, né? É um trabalho, realmente. Da mesma forma que um médico cobra um absurdo para fazer, para ser o que ele é, um médico de excelência, um músico de excelência no meio secular ou no meio cristão, ele tem um preço dele. Por que ele tem um preço dele? Porque ele se dedica inteiramente para aquilo. Porque nós podemos pagar 150, 200, 300 reais para assistir um show de um cantor secular, mas não podemos abençoar a vida de um ministro cristão evangélico que vai na nossa igreja, que dedicou a vida dele inteira e estudou para fazer aquilo com excelência. Aí voltamos nos músicos da nossa igreja. Temos músicos na nossa igreja? Temos. Mas será que os músicos da nossa igreja se dedicam realmente em tempo integral para fazer aquilo? Ou eles não vivem da música? Eu entendo da seguinte forma, a Bíblia fala assim, se eu não me engano, em Mateus 23, tá, os irmãos que estão aí podem me corrigir, eu posso errar no que eu estou falando aqui. Mas a Bíblia fala assim, de graça recebeste, de graça nós temos que dar. Eu até entendo algumas questões. A minha perturbação com esse assunto é só o seguinte, é que quando se estipula, eu não sou nada contra, às vezes a pessoa vai pregar, chega lá, tira uma oferta e dá para ele. É uma igreja grande, poderosa, tem 3 mil, 5 mil pessoas, às vezes 5 mil, 10 mil reais não vai fazer diferença nenhuma para esta igreja. Você vai lá e tira uma oferta. Agora, quando você vai para a internet, que você vê o cachês, que são milionários, não estou falando aqui, esse cantor que eu estou te falando de 15 mil, ou essa cantora que eu estou falando de 15 mil, é uma cantorinha, assim, de um escalão menor. Porque um Thales hoje, que eu não sei, que deve estar no escalão um pouco menor depois daquilo tudo que ele fez, mas se você pegar um Fernandinho hoje, que eu não sei como é que funciona, ou se você pegar esses atores que hoje ficam gravando promessas na Rede Globo, o cachê deles são cachês surreal. Sim. Aí eu penso da seguinte forma, eu não tenho nada contra às vezes a pessoa receber 200 mil, 300 mil por louvor, por cantar ali, desde que, eu faço uma ressalva aqui, se na igreja dele todo mundo está empregado, desde que, se na igreja dele não falta uma cesta básica, ou seja, se todos estão nutridos, porque a Bíblia Sagrada diz que em Atos dos Apóstolos, todos eles tinham tudo em comum. Eles vendiam e repartiam entre si. Não faltava nada. E não faltava nada. Agora o ruim é quando você pega uma igreja, Gabriel, e que ela dá 15, 20, 30 mil reais para um cantor, e dentro dessa igreja, às vezes tem um irmão que precisa de uma cesta básica. Aí é incoerência. Sim, é incoerência de quem convidou quem convidou, pessoal, porque ele acha que... Então, exatamente, ele acha que aquela pessoa que vai vir cantar no dia, né, ministrar a adoração ali, o louvor, é mais importante do que aquela ovelha que está sendo cuidado dele. Verdade. Sendo que é uma pessoa que vai vir ali uma vez ou outra, vai virar as costas e vai voltar para a igreja dele e abençoar a igreja dele. Abençoa outro. Então, o pastor que está convidando tem que entender até onde os braços dele ou o pé dele pode ir. Ele não pode fazer absurdos e deixar a sua igreja, né, sem alimento, sem condições básicas de sobreviver. O Gulliver, eu acho que é o presbítero Gulliver que teve aqui, não sei, posso estar enganado. Acho que é ele mesmo. Ele está fazendo uma pergunta aqui muito interessante. Eu quero ouvir o Gabriel falando sobre isso, porque eu tenho a minha opinião formada também sobre isso. Irmão, falar de louvor é uma bênção, falar de música é algo que contagia o ser humano, que mexe com o ser humano. Então, assim, ele faz uma pergunta aqui interessante, não é isso, Rogério? Isso. Você quer ler a pergunta dele? Olá, Gulliver, eu tava esperando alguém fazer essa pergunta, mas veio, o Gulliver veio. O que você acha de ministro de louvor ouvir música ditas seculares? Música do mundão. Vamos colocar assim, né? A música do mundão. A música que se diz música do mundão, entre aspas, né? Porque Jesus falou, Pai, peço que não estire do mundo, mas que livrais do mal. Então, quando fala do música do mundão, nós tudo tá no mundo. Então... Ô, Gulliver. Boa noite, Deus abençoe sua vida. Uma pergunta muito interessante, muito intrigante, polêmica demais. Ô, cara, eu vou ser sincero com você. A minha opinião, eu sei que você tem a sua, o pastor tem a dele, o Rogério tem a dele. Tem músicas seculares, música do mundão, que tá na cara que de forma alguma dá pra gente escutar, certo? Tem músicas que vão falar de profanidade, vão falar de pecados, vão falar de sexualidade, de tudo da pessoa. A gente tem certeza que não dá pra ouvir. Tem músicas que vão falar sobre coisas que vão fazer a gente chorar, que vão fazer a gente lembrar de
de coisas passadas que a gente passou. Tem músicas seculares que vão falar de coisas boas, de prosperidade, de cuidar do planeta e tal. Eu fui criado numa linha bem tradicional e tal, mas eu sou um cara assim bem descolado, vamos dizer assim. Sei que muita gente vai cair matando. Ele é eclético. Sei que muita gente vai cair matando. Mas eu entendo a opinião de cada um. Dá pra ouvir algumas coisas, sim. Dá pra tirar algumas ideias musicais de tocada, sim. Não tô falando que vocês devem fazer, tá? Se o coração de vocês estiver em paz, vai em frente. Mas se vocês não estiverem em paz, se vocês achar que é pecado, então não façam, entendeu? É a minha opinião. E aí, Diácono Rogério? Olha, gente, vou ser um pouco mais ousado que o Gabriel aqui. Eu, de uns 10 anos pra cá, quanto mais lê a Bíblia, mais a gente fica com o pé atrás de algumas coisas. Tem músicas seculares que é melhor do que canções dentro da igreja, que é muito mais ouvível do que umas canções que mais blasfemam contra Deus do que qualquer outra coisa. Tem músicas seculares aí falou a mesma coisa que você Isso, vou ter aqui para complementar. Ó. Tem letras seculares que abrangem edificação muito mais ditas cristãs. Agora tem que ficar, né? Isso é verdade. Orientação, reter o que é útil, verdade. Você tem que ter discernimento do Espírito e na palavra de Deus. Tem canções aí fora que é melhor do que canções dentro da igreja, gente. Porque quando você fala na música dessa de restitui, você restitui aquela toda podridão que Deus te afastou pra você. Meu Deus do céu, não dá pra ouvir uma canção dessa. Me perdoe quem gosta, já ouvi muito essa música. Realmente ela é bonita, ter falado a parte restitui. O instrumental é maravilhoso, eu gosto demais dessa música. Até chegar essa parte. A gente tá pegando restitui aqui, mas tem muito mais. Tem muitas outras músicas. Essa ficou na mente aqui, mas tem muito mais. Tem muito mais. Mas assim, gente, tem canções seculares que é muito melhor ouvir do que canções que. Porque na verdade, eu vou falar que algo aqui é polêmico e eu faço a pergunta mesmo que eu quero ouvir. As pessoas hoje, foi até o Jones me falou, que gravam para a parte profissional mesmo. Não é a parte de adoração. Porque não sei se vocês sabem, tem um contrato com as gravadoras que todo ano você tem que gravar, acho que de 12 a 15 músicas, ou 20 ou mais. Então você não tem aquele tempo mais de orar, de estudar a Bíblia, então você tem que gravar canções todo ano. Então você perde, o que acontece? Você não tem mais tempo para adorar a Deus, ler a Bíblia, pedir a Deus canções, você já está gravando música que está vindo, porque você precisa de gravar para a gravadora. Então é algo que você tem que tomar cuidado. Eu, assim, não sou contra músicas seculares. Depende se está contra Deus, se está fora da Bíblia, tem que tomar cuidado com isso aí também. O apóstolo Paulo, ele vai dizer o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Essa é a minha opinião sobre questões seculares. Por exemplo, eu fui criado musicalmente, assim, ouvindo muita coisa, né? A gente veio ali da Vila São José, era uma favela, então a gente veio criado ali escutando Rap Brasil 3, como é que chama? Foi na porta da escola, esses negócios, tudo fica na mente, na cabeça da gente, né? É tudo, então tem muita coisa que... Amado Batista, Deus me livre, minha mãe escutava aquilo 24 horas, Zezé de Camargo, esse negócio, tudo a gente escutava na infância, ou seja, aí parece que esse negócio fica gravado no consciente da gente. Ou seja, a minha opinião sobre isso é a de Paulo. Todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Eu comungo da ideia de todos aqui, e principalmente da do Jones ou Gulliver. Porque acontece o seguinte: eu gosto muito de música antiga. Dá um exemplo. Eu gosto muito daquela sertaneja raiz que fala da terra, que fala dos pássaros, que fala da vida do campo. Ou seja, essa música está exaltando aquilo, embora quem fez não saiba, mas está exaltando aquilo que Deus fez. Porque em Romanos 1 ou em Romanos 2, se eu não me engano, vai dizer que as coisas que Deus criou, elas são manifestadas e elas refletem a glória de Deus, elas dão testemunho das coisas de Deus. Ou seja, eu não tenho mais tempo, não tenho tempo para isso, quero escutar muita música secular. Mas a gente tem que ser criterioso naquilo que a gente ouve, naquilo que a gente escuta. Porque a gente sabe que nós somos templos do Espírito Santo. Como templo do Espírito Santo, a gente tem que saber o que sai da nossa boca. Agora, tem muita música, por exemplo. Eu tenho um livro que fala sobre música, né? Do Ciro Sanches, que ele fala de um tom até de cômico, de brincadeira, sobre o Deus Homem de Ferro nas canções. Porque tem uma canção, não sei se vocês já ouviram,
É uma canção muito antiga que falava assim: braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus. Ou seja, coloca Deus como um Iron Man, né? E tem uma outra música, se eu não me engano, Delane de Jesus, é antiga, música antiga, que fala assim, e se, é uma música que ela vai cantando e ela fala assim: e se não abrir, vai passar por cima das águas, não são de Deus. Ou seja, essa música está dizendo assim, ó, se você chegar perto do mar e Deus, e você está com Deus e você fala assim, a mar abre. Se não existe mar que Deus manda abrir, que ele não vai abrir. E ela fala assim, se o mar não abrir, você vai passar por cima das águas. Não existe, essa música chega a ser contrária ao poder de Deus. A ordem de Deus tem que ser dada e ser cumprida. Não tem uma letra que você fala assim, nós temos muito... É muito complexo esse assunto do louvor, Gabriel. É muito complexo. É complicado. É muito complicado. A gente tem que louvar a Deus, sabedor daquilo. O culto, Paulo vai dizer que o culto ele é racional. Então, quando nós louvamos, a gente tem que ter em mente aquilo que nós estamos pronunciando. Eu gosto muito do texto de Salomão, Gabriel, que fala o seguinte: sejam poucas tuas palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e você está na terra. Ou seja, a gente tem que prestar muita atenção no que a gente fala. Com certeza. Que ele é sabedor de todas as coisas. Mas essa é a minha opinião. Volta igual o Gabriel, eu sou pastor. Eu prefiro a música sacra cristã do que as músicas seculares. Mas eu não vejo problema dependendo da... Eu não gosto de funk. São vários ritmos aí que eu não gosto. Mas eu prefiro hoje a música cristã, que é aquela música que eleva o meu espírito a Deus. Gabriel. Com certeza. Se você tem dúvida ou se você acha que aquilo vai te fazer mal, continue com a música cristã. Pra que você vai ouvir aquilo que você está entendendo que está te fazendo mal? Não é? Se você tem certeza que não dá para ouvir, que não pode ouvir, vai para a música cristã, vai pro hino da harpa, vai pro trazendo a arca, vai escutar as coisas que vêm do céu, para que o seu espírito não seja confrontado e você fica assim, pô, o que eu vou fazer? Né? Porque a palavra do Senhor diz lá em Salmo 150, tudo que respira, louve ao Senhor. Mas aí, todas as letras que são cantadas, não está louvando ao Senhor. Então, fique com aquilo que louva ao Senhor. Para evitar maiores problemas. Nós aqui, por exemplo, eu não estou criando uma teologia dizendo, olha, você tem que escutar música secular. Não, nada disso. Eu só estou falando, nós só estamos falando que é o seguinte, existem músicas seculares que falam mais das coisas de Deus do que aquelas que a gente diz que é música gospel, que é louvor e que é adoração. Eu, hoje, como pastor, como cristão, muito mais como cristão servo do Senhor, eu prefiro as músicas sacras, aquelas músicas que são santas, aquelas músicas que são ditas assim. Mas eu moro numa vila chamada Vila Ideal. Lá, irmão, deixa eu falar com você, o funk rola solto. Corta de 80. O forró corta de 80, às vezes dá 3 horas da manhã, quem não gosta. Aí, às vezes, que a gente tem que entender que a gente também tem o subconsciente, o inconsciente, alguma coisa que tá ali, né? Não somos surdos, né? Então, verdade. Assim, às vezes a coisa fica lá e acaba daqui a pouco você vai pro serviço. É igual que a música Chicletinho. Igual um tempo atrás tinha uma música do Chicletinho que tava rolando aí no sertanejo aí. Meu Deus, como é que é o nome da música? Do cara choradeira lá. Aquela música ficava na cabeça da gente, no subconsciente da gente. O homem não chora. O homem não chora. E eu ficava assim, sangue de Jesus depois dessa porcaria não sai da cabeça da gente. São músicas feitas para grudar na mente da pessoa mesmo. Tem músicas verdade. Aí que são hits de verão, né? A música tem três estrofes e o Batistaca corta a música toda e é só 3 estrofes. A música estoura, vende milhões. Olha, passou o verão, acabou. E sobre música, eu vou indicar você que está aqui nessa live. Eu peço a você que faça isso. E olha que eles, eu não sei se a maioria de lá são cristãos. Existe um grupo que já cresceu, já está instalado no Brasil, que é um canal chamado Brasil Paralelo. Eles têm lá, eles falam sobre a história da música no mundo, desde a música sacra à música cotidiana nossa hoje, que é a música do mundão. É um dos melhores documentários sobre música. Né? Qual canal? É o Brasil Paralelo. Eles estão no YouTube, você vai colocar lá, eles falam sobre ressonância, dissonância, eles vão falar a primeira arte, não sei se a música é a primeira arte, eu não sei, acho que a música é a primeira arte. É a primeira arte. Então, do Brasil Paralelo. Então, isso, tem mais coisa aqui?
Pode ler então. Tá, vou ler do livro rapidinho, a parte A do livro que é importante. Eu acredito que ministramos aquilo que temos recebido, né? Acredito muito nisso, né, Gabriel? Eu acho que a pessoa não ministra aquilo que ele recebeu, tanto conhecimento bíblico quanto aquilo que ele vive, que Deus deu para ele, né? Como é que a pessoa vai ministrar, cantar louvor, cantar aquilo que que Davi fala? Ele não vai conseguir adorar daquilo que ele não tem. Nós somos adoradores por excelência. Quando você aceitou Jesus, Jesus te chamou você já recebe uma adoração, e essa adoração é eterna. Então você vai adorar aquilo que você já é, porque nossa vida é adoração, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Exatamente. A gente, desde a hora que abrimos os olhos até a hora que fechamos, estamos adorando ao Senhor em tudo que fazemos, né? Quando vamos à frente da igreja, por exemplo, não vamos entregar aquilo que não temos, né? Tanto que eu falei um pouco tempo atrás que a nossa adoração, nosso entregar ao Senhor começa na nossa casa, né? Igual eu como músico, vou falar sobre mim. Eu como músico, quando eu vou tocar, por que eu chego lá e toco? Porque foi escolhido um repertório há uns dias atrás, eu sentei, estudei a música, a gente senta, estuda a música, tira o tempo da música, tira o riff da música, tira as frases da música, como músico, instrumentista. Quem canta tem as separações de voz, tira a voz, busca na Bíblia versículos, passagens que estão de acordo com aquela música para poder entregar uma ministração no meio do louvor, para adorar o Senhor através de uma ministração no meio do louvor. Então, a nossa adoração com excelência começa dentro do nosso lar, orando, buscando, lendo a palavra, né? Estudando a música, quem é músico. Então, se a gente não buscar em casa, como que a gente vai chegar na igreja e vai entregar o que para Deus? Se a gente não tem nada para entregar. A gente, sim, somos adoradores por excelência, assim que aceitamos a Jesus. Mas daí para frente tem uma caminhada. Você tem que ter conhecimento daquilo ali que você está querendo fazer, adorar ao Senhor. Todo ser que respira louva ao Senhor, sim. Mas e aí? Daí para frente, o que eu vou fazer? Entendo. Vai para o pastor Leandro essa aqui então. Carla, um abraço. Deus abençoe você. Obrigado pela participação. Ela está fazendo a pergunta. Ela assistiu um filme há pouco tempo, né? E o filme diz assim: a letra mata. E aí, pastor Leandro? Realmente, Carla, Deus abençoe sua vida. A letra mata mesmo. Diz a palavra de Deus que o Espírito vivifica. Né? Mas que tipo de letra? Porque existem a letra, né, Carla? Nesse filme deve estar abordando isso, eu não sei. Que existe a letra cristã, que se diz cristã, mas não é cristã, ela pode matar, né? Ela pode matar. E existe a música secular e fora também, que ela mata, ela pode matar, ela leva a pessoa a se prostituir, a se drogar, a entrar nos vícios, ela faz apologia. Agora, uma outra questão que eu fico vendo sobre a música é que é o seguinte: louvor, o ministério de louvor. Olha o que acontece. A Bíblia diz que nós temos o Espírito Santo de Deus. Muitas das músicas, um tempo atrás eu coloquei isso no meu Facebook, um bocado de gente falou assim: ah, não, mas não tem nada a ver a gente copiar tal, as coisas. Ah, mas eu entendo o seguinte: se nós temos o Espírito Santo de Deus e ele comunga conosco, então diz a palavra de Deus que ele pode fazer coisas novas todos os dias. Mas quase que 90% dos louvores da atualidade hoje são músicas pegadas dos Estados Unidos, da Europa e que traz uma nova abordagem para o Brasil. Parece que os compositores brasileiros perdeu a inspiração divina. Tudo se pega de lá de fora e canta aqui numa nova versão aqui. Outra coisa, virou moda uns anos atrás de pegar hits mundanos, a melodia mundana, a harmonia mundana e colocar ela numa versão gospel. Não, ou seja, onde está o Espírito Santo de Deus que faz novas todas as coisas todos os dias? Eu tenho que ficar copiando aquilo o tempo todo. Será que eu não consigo pegar meu violão, orar, jejuar? Eu falo isso, é uma crítica aos quem sou eu, mas tenho o direito de opinar. Quem sou eu para criticar os cantores gospels, esses que são tão renomados? Mas eu tenho meu poder de poder falar e criticar quem eu quiser. Mas essa é a minha crítica que vai para os cantores. Por que essa onda de sempre ficar pegando louvores daquela igreja lá, como é que chama? Hillsong. Parece que o que o Hillsong canta lá, canta aqui. Deu certo lá, dá certo aqui. Ou seja, eu preciso
O que eles têm que nós não O temos? que eles têm que nós não temos? Será que o Espírito Santo de Deus aqui ele é diferente do Espírito Santo de Deus de outros lugares? Eu vou responder o que o Gulliver falou lá atrás. A gente não dá aquilo que a gente não tem. Quando eu copio, copio, faço de outra pessoa, é porque eu não tenho capacidade de criar. Eu não tenho o que oferecer. Então, hoje no mundo gospel aqui, se copia praticamente 80% lá de fora. Eu não vejo pecado nisso. Não é pecado, mas quando você tira lá de fora, é bonito, Hillsong, gente, que louvor abençoado é Hillsong. Eu gosto demais de Hillsong. Colocar os louvores deles, mesmo sendo em inglês, me toca. Mas quando eu sou um cantor, eu sou um músico, não consigo criar nada, é porque eu não tenho forma de criar. Aí eu acabo pegando lá de fora mesmo. Pastor Gabriel, qual cantor americano que você gosta? Vamos lá, vamos listar? Então vamos, Hillsong, Bethel, Jesus Culture, Planet Shakers, por aí vai. Eu sou totalmente contra o que vocês falaram aí, cara. Pode falar, irmão. Sério, na moral, eu sou muito contra. Não sou contra, é a minha opinião, mas tem uma unção diferente nas canções. Não estou dizendo que não tem cantores ou compositores aqui no Brasil que não tem a mesma unção que esse pessoal tem fora do Brasil para construir letras ou receber alguma letra do Espírito Santo, porque tem um Ministério Morada que tem canções sensacionais que adoram o Senhor. Tem o Theo Rubia também, que as canções são escritas por ele, que vieram do Senhor também aqui no Brasil. Mas tem algo diferente naquele pessoal, o Senhor está trabalhando muito diferente na vida deles. Eu acho que é por isso que a galera tem trago as canções deles aqui para o Brasil e feito as traduções para usar as mesmas canções, não tirando o mérito dos compositores cristãos brasileiros e cantores brasileiros, mas tem algo muito diferente acontecendo na vida desse pessoal, cara. Tem muita coisa diferente. A gente sente a presença grande tocando as canções do pessoal aqui do Brasil, mas também sente algo muito diferente tocando as canções ou escutando eles próprios cantando. Eu acho que vai quem acha não tem certeza do que fala. Mas eu penso que é uma questão de cultura. O povo americano, eles são muito bons em música. No geral, eles são muito bons em música, tocar, cantar. São os melhores. Eles são os melhores. Mas a minha crítica fica que parece, aí volta lá atrás na questão do comércio, é que parece que literalmente é o comércio. Sim. Tipo, deu certo lá, vamos comercializar esse produto. Você fala na questão financeira. Né, na questão financeira. Tá dando certo lá, vamos comercializar esse produto aqui também. Porque hoje tudo é produto. A maioria das coisas hoje é produto. Mas eu, por exemplo, tem um cantor que eu descobri ele há 2 anos. Ele não sei se ele é americano, mas eu acho que canta inglês, deve ser americano, ou sei lá, ou da Inglaterra, não sei. Mas é o Zach Williams, que eu gosto muito de música sertaneja. Ele tem uma levada mais sertaneja. Eu gosto muito dele. Tem umas músicas dele que é muito boa mesmo. Na verdade, eu escuto todas. A maioria das músicas dele são lindas. Mas, por exemplo, eu gosto muito, mas muito, aí exaltando nós brasileiros aqui. Eu gosto muito do Leonardo Gonçalves. Amo o Leonardo Gonçalves. A igreja do Leonardo Gonçalves, por exemplo, ela tem excelentes músicos. Pessoas que cantam em coral. Eu gosto muito, gostava mais, né? Realmente eu gostava mais. Hoje eu gosto, mas eu gostava mais do Tom Carf. Eu gostava mais. mas agora parece que deu acho que quando o nível fica muito pop, o negócio fica muito... É a minha forma de pensar, sabe? Acho que ficou muito pop, aí parece que perde. Eu gostava mais, mas ainda gosto. Foi uma referência musical pra mim. O Black é bem diferente do worship, né? É bem diferente. Como o worship tá vindo com uma pedrada bem pesado, todo mundo tá tocando worship, o Black, o country, né? O sertanejo, o country também tem dado uma perdida, né? Tem. Então a gente tem que resgatar isso aí. Tem mais algumas coisas, algumas perguntas aí? Eu vi algumas perguntas aí. Se é de alguém aí, deixa eu ver. O que vocês me falam de canção, refrão? Qual é o som?
quando Deus desce à terra. Não sei se conhece essa música. Nós conhecemos e cantamos. Qual é o som quando Deus desce na terra? Eu gosto de pensar sempre assim, ó. Quando a pessoa escreve uma música, eu não sou autor da música, viu? Quem tá falando isso aí é Arlene. Arlene, essa música aí eu não sou o escritor da música. Eu sempre penso o seguinte: o que Deus quis dizer para aquela pessoa naquele momento. Então essa pessoa deveria responder para nós. Mas eu penso o seguinte: quando você vai na história bíblica, quando eu penso em qual é o som quando Deus desce na terra, aí eu vou para a história bíblica, eu gosto de narrar. Aí eu penso assim: o que Deus fez quando desceu na vida de Elias? O que Deus faz quando ele desce na terra? Qual é o som dele? Qual é o projeto de Deus? Qual é o projeto de Deus na vida dos profetas? Qual foram o som que Deus... qual foi a ressonância? Porque nós estamos falando de louvor. Qual foi a ressonância de Deus no coração dessas pessoas? Então, quando eu penso assim, qual é o som quando Deus desce na terra? Eu tento levar por esse lado. Um adorador vai tentar levar por esse lado. Lógico que vai ter momentos que a gente vai criticar, tipo assim, mas Deus não é onisciente, onipotente, onipresente, está em todos os lugares. Agora Deus está descendo na terra porque não está aqui. E aí, Gabriel? Então a gente teve um ranca-rabo aí por causa dessa música aí na igreja. Pesado um pouquinho, né? Porque de uns 3, 4 anos pra cá, eu tô vivendo no Ministério de Louvor, onde eu tenho passado. A gente tem buscado tocar canções baseadas na Bíblia, né? Eu sei então que ficou difícil então. Contexto teológico. Então muita música... Ô, irmão, com todo respeito, você Sim. pode tirar aí 70%. Ou mais. Porque pode tirar 70%. Se você for na Bíblia... Se for usar contexto bíblico, a maioria das músicas feitas hoje é vertical, né? Horizontal, de pessoas para pessoas. Não é aquela música exaltando a grandeza de Deus, quão grande é Deus. Então, essa música aí bateu muito lá no Ministério de Louvor, onde eu participava. Eu posso cantar uma música que deu problema, só um refrão. Essa música me deu muito problema pra mim também. Tem uma música que canta assim vocês vão saber. Não importa quem você é, não importa o que você fez. Ou seja, Deus conhece... Como é que é a música? Jesus conhece o seu interior também. Eu sei que essa música, durante um tempo, eu tentei entender algumas coisas. Porque, assim, lógico que importa sim o que você faz. Lógico que sim, que importa sim o que você fez. Importa. Lógico que é importante isso, né? Às vezes a gente vai para uma crítica e às vezes a gente tem que ir lá fazer a crítica, mas também ponderar em cima da crítica, né? Aí com o tempo eu pensei assim, não, entendo que essa música está levando a pessoa por esse lado, pela graça, pela misericórdia de Jesus. Mas tem muita música complicada, Gabriel. Tem, se você for parar para discutir a respeito de letra de música, vai tempo. Tem muita música aí, essa daí mesmo, do... Kleber Lucas, né? Não, essa daquele menino trazendo a arca. Eu não sabia, a primeira Kleber Lucas cantava. Quando Deus desce a terra aí... Essa é do... esqueci. Esvazia de mim, da Nívia. Isso. Também, dá muita... Nossa! Fazer o quê? Tipo assim, eu não tenho... Não é que eu sou contra ela, mas a gente ela tem que explicar o porquê dessa canção. Entendeu? Tem muita canção bonita. Agora nós estamos falando de músicas antigas, nosso tempo está quase acabando. De músicas atual, mas tem uma música antiga também que fala umas besteirinhas. Tem uma música antiga, eu vou tentar lembrar ela aqui, que fala assim, porque tudo que há dentro de mim necessita ser... Você já aceitou Jesus, já recebeu o Espírito Santo e está cantando que tudo que está dentro de você precisa mudar. Precisa de ser mudado. Necessita ser mudado. Joga o Espírito Santo pra fora. Quando você se entrega ali, automaticamente é mudado tudo ali. Sim, então, mas você quer mudar o que mais? Tem umas músicas que vai dar pano pra... Tem mais alguma coisa aí? Porque o nosso tempo tá acabando. Tá curto agora. Tem bastante. O que mais? Vamos dar uma olhada aqui em alguns comentários aqui. Que falar de louvor é uma bênção, né? O Gulliver colocou aquele texto que eu citei aqui, né? De 1 Coríntios capítulo de número 6, versículo 19, que diz: ora, não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, o que não sois de vós mesmos, por isso fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Precisamos lembrar que a nossa vida não é mais nossa.
o mais importante é consultar a Cristo em todas as situações. Concordo em tudo que você falou aí, né? E sei também que nós cantamos muita coisa errada dentro das igrejas e que chega a ser profano algumas canções, tentam até descaracterizar a glória de Deus. E são inúmeros. Uma hora nós vamos pegar um programa, nós vamos trazer o Gabriel aqui de novo, e eu tenho um livro lá em casa que é muito bacana, que tem várias canções que o autor lá senta assim, a crítica em cima mesmo, que fala, nós vamos pegar aí 20 canções que não tem nada de Deus nelas. E nós vamos... 20 é pouco, porque tem muita, né? Porque virou comércio. Né? A Salete Souza entrou aí, dando boa noite a todos. O Jones está dizendo aí, tem que interpretar por fé e escritura, é isso mesmo. O Gabriel, a Arlene está dizendo assim, pastor Leandro, qual o critério ou que a pessoa é avaliada para poder ministrar na igreja? Ou estar ministrando, o que vemos é ministro que... Peraí. Ou estar ministrando, o que vemos é ministro que quer só um momento de adoração, né? Já entendi. Vemos muitos critérios sobre a música, não sobre quem está cantando. Ou seja, vemos muitos critérios sobre a música, não sobre quem está cantando. Ó, irmã, eu entendo que a gente avalia. Eu penso, pessoa sobe no altar, não é subir no altar, não vou dizer subir no altar, que dá a impressão que o véu está lá de novo. A pessoa entra na igreja, vai louvar a Deus, a pessoa não ora, né? E eu vou dizer uma coisa aqui que às vezes eu sou tradicional, sou mais tradicional nessa pegada. Até a roupa que você veste diz muito sobre quem você é. Muito. Porque a igreja, você tem que ver que a igreja tem vários públicos de várias pessoas. Vários pensamentos. Então até a mesma maneira que se porta, por exemplo, eu vejo muito hoje essa vibe dos jovens tocar, aí o cara vai todo escoladão e tal, mas ele não esquece que lá também tem uma senhora das antigas, talvez vá olhar para ele, né? E aí é complicado. Esses critérios tem que ser bíblico, tem que ver se o pastor está analisando a vida dessas pessoas, se tem um acompanhamento, porque vai lá, faz a sua parte, canta e nem ouve a palavra. Não é assim? É o normal de hoje, né? É o normal de muitos músicos cantores hoje. Vai lá, faz a sua parte, ele fez o louvor, acabou o louvor, o que ele faz? Vai para fora da igreja, vira para um lado, vira para o outro, faz seu grupinho ali e ali fica. Ou seja, esse tipo de situação a gente tem que avaliar. Esse tipo de pessoa tem que continuar cantando na sua igreja? Ou a gente tem que chamar eles para conversar e falar assim, olha, o culto é um todo, ele começa às 7h30 e acaba às 9h30. Você tem que ouvir a palavra de Deus também. Né? Porque literalmente as pessoas vão ali para fazer um show. Não é isso, Gabriel? O que você acha sobre isso? Então, aconteceu uma situação dessa na igreja alguns dias atrás. Vamos lá. O músico chega na igreja 5 horas. Passagem de som, organização para fazer algo com excelência às 7h30, às 7 horas. Então a gente tem aí muitas das igrejas tem um espaço reservado para o pessoal do louvor, né? Muitos gostariam, ou muitos querem, ou tentam obrigar os músicos da igreja a estar ali o tempo todo junto com a igreja. Correto. O cara não está ali só para fazer um show, ele está ali para cultuar o Senhor juntamente com a igreja. Mas só que muita gente não entende que na hora que ele estava sentado no sofá da casa dele, tomando um cafezinho da tarde, o Ministério de Louvor já estava lá na igreja há muito tempo, preparando tudo para que saísse com excelência na hora que ele chegasse lá às 7 horas. O Ministério de Louvor chega na igreja normalmente 1h30, 2 horas antes. Aí o que acontece? Aí tem a parte do louvor e tal, a pessoa desce e vai ou para a sala reservada deles lá, tomar água, dar uma respirada para voltar para o culto. Só que aí a galera quer reservar um lugar na frente da igreja para o cara sair lá de cima, que já está lá 3 horas na igreja, e sentar lá na frente. Ninguém quer entender que ele chegou mais cedo lá na igreja para preparar algo para ser feito com excelência. Mas ninguém também quer chegar junto com ele e participar de tudo que acontece. Ponto, é a minha opinião. Eu acho que ele tem sim que escutar a palavra, ele tem que sim que participar do decorrer do culto.
Outro ponto, pessoas, igual a pergunta da Arlene, tem pessoas que estão ali para querendo só aparecer, sei lá, a gente não tá com a pessoa o tempo todo, mas sim, a gente repara pessoas que só estão ali cantando ou estão na frente para poder se promover de alguma coisa. Se você, por exemplo, tem pessoas que você coloca, pede ela para fazer algo que ele não vai estar na frente e ele não faz. Mas você fala, vai cantar? Ele, vou cantar canto todos os cultos lá. Tem sim. Essa é a minha opinião. Eu acho que tem pessoas que estão lá sim para adorar, mas tem pessoas que estão lá para aparecer. E eu acho sim que o Ministério de Louvor tem que participar do culto todo, desde o começo até o final, até a palavra. Mas acho também que os demais irmãos da igreja têm que ter um pouco de compreensão com aquele pessoal que chega na igreja 2, 3 horas antes do que eles. Tá, quero só dar um abraço aqui pra Natália. Obrigado pela sua presença aí, Natália. Um abraço. A Nina diz assim: o que for para nos edificar, nós vamos observar. O que não for, nós descartamos. Gabriel, assim, concordo com muita coisa que você falou e outras não. Por quê? Qual que é o problema de tudo? É para não abrir margem também, por exemplo. O cara que vai pregar e prepara, ele fica a semana toda se preparando. Ele vai pro culto. Se a gente for olhar só para esse lado também, o pregador vai ter que chegar só na hora de pregar. Ele não vai participar do louvor, porque ele teve um momento inteiro de meio da semana só estudando a Bíblia e ninguém teve por ir lá para ajudar ele a estudar a palavra de Deus. Senão, se nós abrirmos margem nessa ocasião, o cara que vai pregar, ele só vai lá pregar e vai embora. Qual que é o problema disso tudo? Isso acaba se tornando uma profissão. E é o que se torna hoje. Muitos grupos de louvor vão na igreja, tocam e vai embora. Ali não é um lugar para ele tocar e ir embora, é um lugar para ele cultuar. Porque culto significa estar junto com pessoas. Exaltando o mesmo Deus. O culto não é um louvor. O culto são pessoas emanando aquilo que Deus deu para elas. Então louvor são pessoas, quem está pregando é a pessoas, quem está sentado são pessoas entoando o mesmo Deus. A gente não pode também, entendo você, o cara está lá desde 5 horas. Ele vai acabar o louvor e vai descer, tomar uma água, depois ele vai retornar. Isso é o normal, ele tem que tomar água mesmo no banheiro, porque tem muito tempo que ele está ali. Não pode o quê? É o que a gente vê muitas dessas igrejas aí. O cara acabou de fazer o louvor, o grupo lá, desmonta tudo e vai embora para casa. A igreja não está contratando ninguém. A igreja é um lugar de louvar. Deus está juntos ali, compartilhando. Uma coisa mais importante do culto. A coisa mais importante do culto é a palavra de Deus. Sim. É a compreensão e a revelação daquilo que Deus quer falar com nós. Mas entenda-se também. O cara está 5 horas lá e tem que ir lá tomar água dele no banheiro mesmo. A Aline colocou uma pergunta aí, Aline, é o seguinte: o que é ministério de louvor e o que é grupo? Olha, depois que está estudadinho que a Bíblia, esse negócio de ministério de louvor foi um negócio, assim, meu ponto de vista teologicamente. A Bíblia só fala sobre 5 ministérios: evangelista, profeta, apóstolo, pastores e mestre. Não tem outros ministérios. Mas nós criamos algumas coisas. Ministério, ministrar, tem a ver com trabalhar, fazer algo, né? Vem até de uma questão da diaconia. Questão de organização. De organização. Agora, ministério mesmo, falar ministério, nós temos 5 na Bíblia, né? E aí, outras questões a gente traz para os dias de hoje. Não tem essa questão de falar assim, ministério de louvor. A gente colocou esse nome porque acaba sendo um trabalho, sim, dos músicos ali e que acaba tendo nas igrejas, né? Agora, essa questão de grupo é como você viu aí. Existem pessoas, essas pessoas que, como a Elaine também acabou de responder, essas pessoas que vão para a igreja, apresentam e vão para fora e não quer saber da palavra de Deus, isso não é ministério de louvor, isso é um grupo de pessoas que vão ali tocar uma música ali e ver ali para curtir, e é isso que eu penso. Pessoal, o nosso tempo está quase, já estourou já aqui, deixa eu dar uma olhada, já estouramos 5 minutos aí, tem alguma coisa mais para ler aí? Não, só isso mesmo. A Elaine já falou aquilo que tinha comentado a segunda pergunta dela. Isso, então não tem mais a Carla tá aí também, Deus abençoe a Carla. Pessoal, nós vamos terminar por aqui. Eu gostaria de terminar. Tem alguma pergunta aí para alguém? Não, só um abraço aqui para Nina Mendes, que é a mãe do Gabriel. Isso. Deus abençoe, tem viu, mais Nina? Alguém para mandar abraço aí pro pessoal que tá aí todos que participaram, Natália, Nina, Gabriel, Arlene, né? Jones. Pessoal, esse assunto é um assunto muito bom, maravilhoso. Nós sempre gravamos o Protesto Protestante aqui diretamente da Web ACC, a Academia Comunitária. Ai, gente, perdi agora. É ACC. Cultural, perdão. Academia Comunitária Cultural. Aqui tem aula de violão,
aula de contrabaixo, balé. As meninas da nossa igreja que dançam, que tem um grupo de dança lá, elas fazem o balé aqui na ACC. Você que tem aí na sua igreja um grupo de dança, quer aperfeiçoar os seus músicos, aqui na ACC tem músicos, tem pessoas que dão aulas para que pode aí ajudar seu ministério de louvor. Então, eu quero agradecer ao Alan da música que sempre cede esse espaço aqui para nós, toda segunda-feira. Deus abençoe a vida do Alan. Eu gostaria de deixar a palavra com o Rogério e logo em seguida passar também para o Gabriel, para nós estarmos terminando. Tá. O Gabriel falou uma coisa importante aqui para nós terminarmos, sobre o Hillsong tem algo diferente. Eu vou concordar com ele sim. O que o Hillsong tem diferente? É porque o Hillsong compreendeu, entendeu o que Jesus disse para a mulher samaritana. Perguntou, Senhor, o nosso lugar de adorar é aqui. Jesus disse, não, mulher, não há lugar mais de adorar. É no monte, é aqui, é na igreja, é fora da igreja, no banheiro, na sua casa. O Hillsong compreendeu isso. O Espírito é o mesmo. Eles adoram aquilo que eles acreditam, aquilo que eles têm. Se nós queremos ser um Hillsong da vida, ou se nós queremos chegar em níveis maiores, adora a Deus em espírito e verdade. Busca o Espírito Santo verdadeiramente. Ore, estude, examine as Escrituras e Deus abençoar você da mesma forma. Que Deus abençoe a todos, obrigado e até segunda que vem. Gabriel. Quero agradecer a cada um de vocês que esteve aí nesta noite. Fala dos cultos lá na sua igreja lá. Vai, bora. Então você que está aí nos assistindo pode seguir a Bíblica Alcançar no Instagram, que é @BíblicaAlcançar. Tem o Instagram da juventude lá, que eu estou na frente lá como pastor, que é @YouthAlcançar. E tem o nosso canal no YouTube também, TV Alcançar. Segue a gente lá, Deus abençoe sua vida. Culto lá, terça pau às 20 horas, toda terça-feira. Quinta-feira, cura com libertação. Sábado, culto Youth. Domingo, às 19, culto de celebração, pastora Juliana. E todo mundo lá da igreja estará lá para te receber de braços abertos. Os pastores lá, a pastora Juliana aí? A pastora Juliana e o pastor Gil, que são os nossos pastores lá, que estão à frente do trabalho lá. Deus abençoe a vida deles e a vinda sua nesta noite aqui no Protesto Protestante. Pessoal, Deus abençoe a todos. Tem gente aí. Isso aí, ó. Já vi que alguém colocou aí. Coloca aí o canal aí da igreja lá nos comentários lá depois aí, né? Deus abençoe. Deus te abençoe. Agora eu sei quem é o Jones. O Jones, então, é o primo da Laodiceia. Deus é meu primo. Eu tô assim, gente, Jones, será que esse Jones é o primo da Laodiceia? Um abraço aí pro Ângelo também. Deus abençoe. Deus abençoe vocês. Pessoal, nós estaremos de volta, possivelmente, na próxima segunda-feira, às 19h30, com outro tema importante. Você que está aí até agora, pode sugerir temas para nós. Você quer falar? Vamos falar de louvor de novo, parte 2. Vamos falar sobre céu, inferno. Vamos falar sobre o cristão na política. O cristão pode ser de esquerda, o cristão pode ser de direita, o cristão tem que ser de centro. Eu falo que a vida cristã, a Bíblia tem que abranger o ser humano num todo, não em pedaços. Então o ser humano não é pedaço. Nós estamos nesse mundo e tem vários temas que nós precisamos discutir. Esse é o Protesto Protestante, né? Conectando o sobrenatural ao mundo real. Deus abençoe você que ficou aí até agora. Nós vamos fazer uma oração abençoando a sua vida em nome de Jesus. Curva a sua cabeça, você que está no celular ou dirigindo ou em qualquer lugar que você estiver, pelas redes sociais aí com o celular na mão. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, eu peço, ó Pai, que o Senhor continue abençoando o teu povo. Pai, eu sei que esse é um assunto, ó Pai, que nós sabemos que é um assunto de extrema urgência para os dias de hoje. Como nós podemos alcançar o Senhor através da adoração, através do louvor. Pai, nós entendemos que o nosso inimigo, o diabo, Satanás, ele foi, ó Pai, uma pessoa que mexia nessa área, que trabalhava nessa área e que hoje vem trazendo muita confusão, meu Deus, para as igrejas e para o povo, ó Pai. Eu te peço, ó Pai, que cada vez mais as igrejas, nós que aqui estamos, venhamos te louvar e o nosso critério para te louvar, analisar os louvores, seja a palavra de Deus. Mesmo que para isso, Senhor, nós venhamos arrancar 70, 80 ou 90% dos louvores que são tocados no altar, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, Deus abençoe a todos. Protesto Protestante na próxima segunda-feira, às 19h30. Um abraço. Tchau, tchau.